Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu. Tu dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente. Nada tens a responder? Vê de quantas coisas te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso, chamado Barrabás, entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou. Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo. Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar. Pilatos perguntou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo. Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele, e dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte, para ver que parte caberia a cada um. Eram 9h da manhã quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição com o motivo da sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra,
até às 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte, Elohim, Elohim, lama sabachthani. que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, disseram: alguém correu e embebeu uma esponja com vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Ajoelhemos diante da cruz. Levantemos. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. Quando o oficial do exército que estava bem em frente dele viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é um dia muito especial para todos nós, cristãos, católicos, pois iniciamos a Semana Santa, como já disse. É um tempo de muita reflexão e de nos aproximarmos ainda mais do mistério de Jesus, do mistério do Senhor. E esta semana não pode passar despercebida a todos nós. Precisamos realmente nos colocar diante desse mistério, pois é a semana das semanas, onde celebramos e nos aprofundamos ainda mais na graça do Senhor, por nós e para nós. Jesus que morre na cruz, por cada um de nós. E somos convidados então a mergulhar neste mistério. Lembremos, não somos pagãos que passam despercebido diante desses dias, e que a Semana Santa é como um dia qualquer, como um grande feriadão, onde é o momento de curtir e de fazer outras coisas. Para nós, é tempo de oração, tempo de experimentar o mistério de Deus em nossa vida, de nos aprofundarmos, como já disse, nesta graça, e abraçarmos a misericórdia de Deus para cada um de nós. Nos preparamos por 40 dias, e somos convidados agora a experimentar a graça do Senhor para nós. Como disse hoje, então, começamos a Semana Santa, no domingo de Ramos. E todo o significado que essa celebração traz para nós, toda essa porta de entrada para o mistério do Senhor em nossa vida, para a graça de Deus em nosso meio. Vamos celebrar durante esses dias o Senhor que caminha conosco, o Senhor que é julgado, como ouvimos, todo julgamento injusto diante de Jesus, a inveja pelas graças que Ele fez, mas mesmo assim o Senhor nos abraça com o seu amor e com sua infinita misericórdia. O Senhor que morre na cruz por cada um de nós, por mim e por você, por mim e por você, por toda a humanidade, por cada um de nós. Não porque era necessário que Ele tivesse pecado, mas Ele se fez pecado por cada um de nós, por misericórdia e compaixão. Por um único motivo, porque o Senhor te ama, porque o Senhor nos ama profundamente e quer a nossa libertação, a nossa salvação. Dado isso, convido você a refletir comigo sobre essa celebração que celebramos hoje, o Domingo de Ramos. Normalmente nos reunimos e celebramos, trazemos os ramos, cantamos Hosana Rei, Hosana Rá, mas qual o verdadeiro significado e qual o sentido de tudo isso? É muito importante compreendermos bem e entendermos bem o que celebramos.
o significado de tudo e o significado de cada gesto, de cada ação que trazemos e que fazemos nessa Semana Santa, para que possamos realmente celebrar com muita misericórdia e com muito amor. Celebramos nesta Santa Missa, como disse, em 2 grandes momentos. Começamos do lado de fora e lá refletimos sobre o Evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém, com todos os sinais. E aqui agora, acabamos de ouvir a narrativa da sua paixão, um momento de alegria e um momento de tristeza, nesses contrapontos que ouvimos. Mas qual o significado de tudo isso? E para isso quero destacar com vocês, refletir, fazer uma exegese, como nós costumamos dizer, esmiuçar um pouquinho o significado do primeiro evangelho, que é o evangelho do Domingo de Ramos, propriamente, e o que ele significa e o que ele quer trazer para nós. Bom, dado o contexto que precisamos aprender, e como disse, a partir da compreensão que temos, podemos então aprofundar e entender a graça de Deus em nossa vida. Ao celebrarmos o Domingo de Ramos, nós estamos celebrando Deus que vem até nós. Jesus que é manifestado como nosso Rei, como cantamos, Hosana Rei, 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 Jesus é o nosso Rei. Só que é interessante que essa celebração nos faz refletir sobre 2 coisas. O mesmo povo que gritou, Jesus é o nosso Rei, é o mesmo povo que vai gritar, crucificam, crucificam. Mostra um pouco como somos inconstantes, e como somos ingratos diante de Deus, Jesus em nosso meio. O mesmo Deus que nós proclamamos como nosso Rei e nosso Senhor, é o mesmo Deus que vamos crucificar um pouco depois. Como somos assim, e mesmo assim como Deus olha para nós, com muita misericórdia e com muita compaixão. O significado do Domingo de Ramos, e como nós cantamos como Senhor é nosso Rei, Jesus assumiu tudo isso para Ele. E vou, então, trazer isso um pouquinho para nós. Eu vou descer aqui, tá bom? Acho que me enxergam, que Jesus está aqui, o Senhor morto. No final eu vou explicar essas imagens aqui. Pois bem, na época de Jesus, existia uma grande expectativa, que era a chegada do Messias Rei. Todo o povo estava com essa esperança. Afinal de contas, eles estavam subjugados pelo Império Romano. E o Império Romano então estava massacrando o povo judeu. E existia no Antigo Testamento todas as promessas para que o Rei Messias iria chegar. Esse Rei Messias, em que o Antigo Testamento falava, ele vinha da descendência de Davi, da tribo de Judá. E ele seria então o libertador de todo o povo. Todo o Antigo Testamento apontava para esse Messias. E o povo vivia nessa grande expectativa. E essa expectativa aumentava, principalmente na época da Páscoa. Por quê? Como sabemos, e até refleti com vocês um tempo atrás, todo o povo ia para Jerusalém para fazer as suas ofertas, a sua oferenda, diante da Páscoa e diante de Deus. Agradecer a Deus e pedir o perdão dos seus pecados. Todo o povo subia para Jerusalém. Então ali reunidos sempre ficava a expectativa de que o Messias Rei iria chegar. Aquele que ia libertar o povo, que ia matar todos os soldados romanos, que ia conduzir o povo com a espada na mão, para que pudesse então destruir o Império Romano e fazer com que o reino de Judá, melhor, o reino de Israel, o povo judeu, fosse então e dominasse todo o mundo com o poder e a mão de Deus. O Antigo Testamento então sempre apontava nesse sentido. Por isso escutamos sempre a expectativa da chegada do Messias. É o Messias que vai chegar, é o Messias Rei. Então quando acontecia a festa da Páscoa, todo mundo ficava, será se é hoje? Será que vai acontecer? Será se agora que vai chegar o Messias Rei em nosso meio? A fama de Jesus já tinha se espalhado por todos os lugares. Ele tinha feito muitas curas, muitas maravilhas, curado o cego, o surdo, o mudo, multiplicado os pães para uma multidão enorme. E um dos sinais que as profecias traziam, de forma especial em Isaías, falava exatamente isso. Olha, um dos sinais que vai chegar o Messias, ele vai fazer muitos milagres, muitas graças irão acontecer no meio do povo, muitas maravilhas irão acontecer.
e vocês verão como mão de Deus. O cego vai enxergar, o surdo vai ouvir, a criança vai colocar a cabeça na boca do leão e não será mordida. Acredito que já ouviram essas profecias do Antigo Testamento, sempre apontando para a chegada do Messias. Essa expectativa, como disse, era muito grande, e Jesus começou a movimentar. As pessoas começaram a ver em Jesus, opa, parece que ele é o Messias que nós estamos esperando. Por isso, então, muitos começaram a aproximar de Jesus. Existiam grupos, até mesmo grupos armados, que estavam ali envoltos de Jesus, e muitos queriam, e claro, não só de Jesus, mas queriam, esperando chegar o rei, para começarem então a revolução. Um desses grupos eram conhecidos como zelotas. Esse grupo de zelotas, eram homens que ficavam armados, e no meio da multidão ali em Jerusalém, quando estava todo o povo da Páscoa ali reunido, normalmente eles ficavam com uma arma, e matavam um soldado ou outro. Por isso os soldados romanos estavam atentos, sempre atentos, principalmente nesse período. Para conhecermos um pouco e sabermos, Judas e Pedro eram zelota, faziam parte deste grupo armado, esperando para libertar o povo de Israel. Judas tinha uma grande expectativa de que Jesus seria aquele que ia então trazer toda a libertação. Está aqui um dos motivos que Judas entregou Jesus, porque ele esperava que ao entregar Jesus, quando os soldados se aproximassem de Jesus, Jesus ia puxar a espada, matar os soldados e começar a revolução. Esse foi um dos motivos que fez com que Judas traísse Jesus. Ele não entendeu nada. Pedro também, muito bravo. Lembram quando na hora que o soldado foi prender Jesus, lá no Monte das Oliveiras, e o que Pedro fez? Tirou uma espada e cortou a orelha de Malco, não é mesmo? Jesus pegou a orelha, colocou no lugar e falou: Pedro, não é assim. Eu imagino que Jesus teve olhado para Pedro e falou: ei Pedro, estou falando de misericórdia e compaixão, e você com a espada na bainha, né? Ah, Pedro. Mas Pedro vai entender e pedir perdão a Deus depois. Tudo isso para entendermos um pouco esse contexto que está envolvendo Jesus. Jesus sabia que estava chegando a sua hora. Por isso, é interessante explicar isso também, pois ouvimos muitas vezes dizendo assim: e Jesus estava subindo para Jerusalém. Os evangelhos mostram que esta era a última vez que Jesus subia a Jerusalém. Ele estava em Betfagé, chegando próximo, e é muito interessante sabermos que Jerusalém estava mais ou menos 2.000 metros acima do mar. A Galileia, 2.000 metros abaixo do mar. Por isso nós ouvimos nos textos bíblicos falando assim: e Jesus subiu para Jerusalém. Jesus então, ao entrar em Jerusalém, ao subir de Betfagé até Jerusalém, ele vem da Galileia e vem subindo. Ele chega então, vai subindo, chega a Jerusalém, é condenado, sobe um pouquinho mais na cruz e depois sobe para o céu. É esse significado quando diz que o Senhor está subindo para Jerusalém. Ele vem fazendo o seu caminho até ser elevado na cruz e depois a sua ascensão ao céu. O Senhor então está subindo para Jerusalém com os apóstolos, com os discípulos. E ao se aproximar de Jerusalém, um pouco antes da entrada, algumas comunidades que existiam. Uma delas é essa que ouvimos, Betfagé e outras. E Jesus sabia que a expectativa da chegada do Messias rei estava cada vez mais forte. E o povo estava esperando a chegada de Jesus. Os sacerdotes do templo já estavam dando um jeito de encontrar para matá-lo. E claro, Herodes e o rei estava com medo de que Jesus assumisse que ele fosse o rei. Lembram o que foi feito com Jesus, com as crianças, quando Jesus nasceu? Mandou matar todas as crianças, justamente com medo que fosse o rei que ia assumir o lugar. Aqui estava esse contexto. Então havia um grande movimento, uma grande tensão também, e uma grande esperança e expectativa. É claro que Jesus sabia disso, mas o Senhor quer mostrar que o seu reinado não era desta forma.
que Jesus não veio trazer a espada, mas que ele sim cumpria as profecias, mas que agora seria um Messias completamente diferente. Que o seu reinado não é deste mundo, que o meu reino é o reino dos céus. O inimigo deste mundo já está vencido, e o meu reino será da misericórdia e da compaixão. Eu sou sim o rei, mas um rei diferente. Mas Jesus quer mostrar e fazer com que o povo entenda isso. Isso então, ele assume todos os sinais que as profecias e que o Antigo Testamento apontava para o Messias. Um deles, o jumentinho. Por que Jesus chamou e pediu para pegar um jumentinho? Porque Jesus diz isso, não é mesmo? Vá até aquele povoado, pegue um jumentinho, filho de uma jumenta, para que eu possa entrar em Jerusalém. Existia então as profecias do Antigo Testamento que diziam o seguinte: o rei Messias vai entrar em Jerusalém montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Esse rei será o Messias, o filho de Davi. E é por isso que escutamos muitas vezes: ele é o filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Por quê? O filho de Davi seria o rei que iria assumir toda a missão. Em Reis, no Antigo Testamento, nós temos Salomão, que é filho de Davi. E quando Salomão foi para ser consagrado rei, Davi mandou buscar um jumentinho, filho de uma jumenta, para que pudesse trazer o novo rei. E Salomão entra em Jerusalém montado no jumentinho. Jesus é agora o novo rei, o filho de Davi, que vem trazer o reinado novamente. Esse reinado e o novo rei tinha que vir da tribo de Judá. E Jesus recebe então a herança como filho de Judá através de José, que era da tribo de Judá. Por isso Jesus vem da descendência de Davi. Por isso ele poderia ser proclamado rei. Essa profecia que existia, e Zacarias também vai trazer, vários profetas apontam então que o rei deveria entrar na cidade montado num jumentinho. E esse era um sinal. E é interessante que Jesus, entendendo isso, pede os apóstolos para que ele possa mostrar ao povo que ele é o rei escolhido, o rei enviado por Deus. Mas há ainda alguns sinais interessantes que nos ajudam a entender mais isso ainda. E como Jesus era sábio e mostrava. Pode parecer estranho para a gente, né? Os apóstolos vão lá, vê um jumentinho, pega o jumentinho e sai com o jumentinho. Peraí, igual ver uma bicicleta, vou pegar essa bicicleta aqui e vou levar embora. O texto fala, eles foram lá, encontraram um jumentinho, filho de uma jumenta, que ninguém tinha montado ainda, e pega o jumentinho e sai. E as pessoas perguntam: ei, peraí, por que você está pegando esse jumentinho? Jesus tinha falado: digam que é para o Senhor. Ok. O rei tinha direito de transporte. Todo rei tinha direito à locomoção. Se o rei estava passando aqui e olhasse, por exemplo: nossa, eu gostei dessa Ferrari, é minha agora. Aí tinha que pegar a Ferrari e levar, depois devolvia, tudo bem. Então o rei, por onde passava, ele tinha direito. Então um dos sinais que reconhecem Jesus como rei é exatamente isso. Jesus tinha direito ao transporte. Os apóstolos vão lá, pegam a jumentinha, falam que é para o Senhor, ou seja, para o ungido, para o rei, e levam até Jesus. Outro sinal que mostra essa realeza, a profecia dizia que o rei deveria estar sobre as nossas vestes. Por isso então os apóstolos colocam sobre o jumentinho as suas vestes, e o povo prepara todo o caminho, à frente e atrás, colocando as suas vestes para que o rei possa entrar. E é exatamente isso que acontece. Quando Jesus entra em Jerusalém, montado no jumentinho, podemos pensar o que o povo sentiu quando viu isso? O que aconteceu em Jerusalém quando viu isso? Esperanças, afinal de contas, mais de 1000 anos de profecias, nunca isso tinha acontecido desde o rei Salomão. E agora Jesus entra montado, o povo viu aquilo e surtou, enlouqueceu. Vai nos libertar e vai nos salvar. E Jesus mostra com humildade, montado no jumentinho, mostrando que ele é o rei. O povo então
com ramos nas mãos, saúdam o Senhor. Quando os ramos nas mãos significa a criação, mostrando que toda a criação proclama Jesus como o Rei, como o Senhor. Todo o povo e toda a criação. Os ramos de oliveira, como ouvimos no texto que diz, os ramos de oliveira significa, pois é da oliva, ou seja, do azeite ali, que é feito o óleo, que é ungido, o Rei. Por isso, os ramos de oliveira. As crianças e outros textos trazem nas mãos, crianças com ramos nas mãos, mostrando a pureza da criança. O reino do céu é para, vinde a mim as crianças, porque o reino dos céus é delas. Para receber o reino de Deus, precisamos ser puros como as crianças. Desculpem a catequese, mas é importante entender o que celebramos e compreender bem o significado de tudo isso. Jesus, então, a assumir esta realeza, ele quer mostrar para o povo que, na verdade, a sua realeza é completamente diferente, que ele não veio com a espada na mão, mas veio trazer na cruz a misericórdia. E o povo que o aclamava como Hosana, e aqui vem o povo gritando: Hosana ao filho de Davi, ao nosso rei, ao nosso Senhor. O que significa a palavra Hosana? Nós viemos cantando, não é mesmo? E cantamos. É interessante que na música a gente só canta o Hosana rei, Hosana, que o resto da música a gente fica Hosana rei, Hosana rei, Hosana rei, Hosana rei. A palavra Hosana, na tradução mais simples, significa um pedido: vem nos salvar, salva-me, salva-nos, Senhor. O povo, quando está cantando Hosana, ele está pedindo: o rei chegou, salva-me, Senhor, salva-me, ó rei. Hosana, 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 salva-me, porque o reino de Deus vem chegar em nosso meio. De fato, Jesus nos salvou, mas não como o povo esperava. Jesus se mostrou um rei totalmente diferente. E agora nos ajuda a entender o que o outro evangelho que rezamos e que ouvimos agora, um liga ao outro, em uma clama Jesus como rei humano, mas agora Deus se mostra como rei Deus presente em nosso meio. Mas as pessoas são incapazes de compreender e de entender isso. Por isso, e aqui ouvimos as chacotas que fazem com Jesus. Colocaram uma cana em sua mão, colocaram um manto vermelho, significando a realeza em Jesus, brincando e zombando de Jesus. Que rei é esse? Que rei é esse que aqui está e que agora está crucificado? Por isso, na cruz está escrito: Jesus Nazareno Rex Iudaion, o I-N-R-I, Jesus Nazareno Rex Iudaion, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Você que entrou sendo aclamado como rei, agora o seu rei é crucificado. A coroa que você entrou e achou que receberia, recebeu uma coroa, e uma coroa de cruz, a coroa de espinho sobre você. Desce daí, não é? E zombavam dele, batiam nele, brincavam com ele, e o texto traz que ajoelhavam diante dele, fazendo vênia para o rei. Mas Jesus vem mostrar que o seu reino é um reino de misericórdia e de compaixão. Podemos agora entender um pouco todo o significado da entrada em Jerusalém e da morte de Jesus na cruz por cada um de nós. Jesus vem mostrar para mim e para você que Ele sim, Ele é o Filho de Deus, o nosso Rei, o nosso Mestre, o nosso Senhor, mas que vem trazer não o reinado deste mundo como muitos pensavam, vem trazer o reinado de misericórdia e de compaixão. Esse Deus bondoso, o nosso Rei, o nosso Mestre, que morreu na cruz por mim e por você. O meu reino é o reino dos céus. E quando aclamamos Hosana, o Senhor nos salva sim, dos nossos pecados, das nossas mazelas, da nossa condenação eterna. Jesus é sim o nosso Rei, o nosso Senhor, que não se deixou vencer pela morte, mas ressuscitou,
trazendo definitivamente o reino dos céus para todos nós. O Senhor continua a sua caminhada, subindo até os céus e abrindo as portas do paraíso para todos nós. Pois é este o caminho que nós também seguimos, para que um dia nos encontremos com o Senhor no céu, o nosso Rei, o nosso Mestre. Enquanto muitos não entendem, não entenderam quem era Jesus, agora podemos compreender um pouco mais o reinado do Cristo em nosso meio. Toda essa exegese, essa catequese que trouxe, é para que possamos entender o que estamos celebrando. A cada domingo de Ramos, às vezes fazemos tantas coisas, e vemos e saímos do mesmo jeito, mas o convite a você é que vivencie realmente a Semana Santa. Em cada celebração, eu farei exatamente isso, explicando um pouco dos sinais da quinta-feira santa, da sexta-feira, do sábado, para que possamos celebrar e entender o que celebramos, compreender a graça e o mistério que Deus coloca a todos nós. Por isso te faço o convite, que a partir de hoje, você que aclamou o Senhor como Rei, que você o receba em seu coração, como o seu verdadeiro Rei, Mestre e Senhor, Jesus Cristo, o nosso Rei, que morreu na cruz e ressuscitou por cada um de nós. Que o Senhor nos ajude a celebrar e bem celebrar a Semana Santa, que ao celebrarmos a entrada de Jesus em Jerusalém, celebremos principalmente a entrada de Jesus em nosso coração, em nossa vida, em nossa alma. Jesus é sim o nosso Rei.